Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Agência Medicina Magnética. Estou aqui hoje com o Dr. Tiago. Doutor, bem-vindo ao podcast. É um Obrigado. prazer receber você. Obrigado, Andriele. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, então vamos direto ao ponto, né? Você que me acompanha aqui sabe que o principal objetivo do podcast é contar sobre jornada da saúde. Então, são histórias que nós contamos por trás do jaleco, porque todo profissional médico, ele tem uma história até chegar a cursar a medicina e até a jornada após ali os primeiros anos de faculdade. Conte para nós, doutor, por que Vamos lá. medicina? Por que medicina? É uma pergunta um pouco difícil de responder. Na verdade, a minha família, ela sempre trabalhou na área da saúde. Meus pais tinham uma farmácia, aí meus tios, meu avô, todo mundo era da área da saúde. De médico, só um tio materno. E eu decidi mais ali do meio para o final do ensino médio. Aí eu acabei decidindo fazer medicina, eu gostava das áreas biológicas, também gostava de pessoas, já tinha passado um tempo com os meus pais, acabou sendo uma aptidão natural, né? Eu tinha uma segunda opção, que seria mexer com computador, mas acabei optando por mexer com gente mesmo. Então, foi assim, essa escolha pela medicina, né? Você é daqui, doutor, de Rondônia? De onde que você é? Sou de Rondônia, filho da casa Que aqui. legal. Não de Vilhena, sou de Aham. Cerejeiras. Cerejeiras? É mais ali Logo ainda, né? ali, pertinho. Mas eu saí daqui com poucos anos, 14 anos, 2000 e alguma coisa, 2000 eu saí, fiquei 20 anos fora e voltei logo no começo da pandemia, né? Eu fiz minha graduação em Cuiabá, depois fiz minha residência lá, de neurocirurgia. Então são 6 anos de graduação, mais 5 anos de residência. Depois eu fiquei mais 2 anos em Curitiba, fazendo uma subespecialização. E aí lá eu conheci uma pessoa, que conheci uma pessoa, acabei conseguindo a gente chama de um fellowship, né? Seria um aperfeiçoamento dos Estados Unidos. Aí me mudei para lá, de Malicuia, eu, minha esposa, na época não tinha filhos, e fiquei lá 2 anos. Legal, que cidade de lá? Foi em Columbus, estado de Ohio. Que Fica legal. bem no norte, lá perto dos Grandes Lagos. Peguei uns frios, bem legal lá. Bem diferente do Brasil. É bem diferente. Tem as 4 estações assim bem demarcadas. Aqui no Brasil a gente não tem, né? Pelo menos aqui em Vilhena, É né? bem calor quase sempre. Tipo, aqui é quente ou muito quente, né? Não tem, mas lá não tinha demarcado inverno, outono, Legal. primavera, verão, certinho, bem legal. Por que a área de tecnologia? Eu fiquei Você fala. Você- Antes, a porque segunda opção? se eu não fosse pra. Porque são Ah, coisas tá. bem diferentes. Bem Assim, diferente, aham. sim. Eu cheguei a trabalhar na minha adolescência com computadores, eu que cuidava dos computadores da empresa do meu pai. Então, geralmente as pessoas mais velhas têm uma aversão à tecnologia, né? Hoje eu entendo isso. Então eu ficava tomando conta. Eu tinha 12, 13 anos, eu tomava conta, fazia papel de TI da empresa. Então eu gostava bastante. Então essa era a segunda opção, porque, entendeu? Isso era lá em Cerejeiras. Lá em Cerejeiras ainda, Os seus né? pais tinham uma farmácia lá? Eles tinham uma Eles têm essa farmácia. farmácia ainda? Não, não tem. Na verdade a farmácia passou para o meu irmão. Existe a farmácia ainda com outro nome, mas agora é do meu irmão. Olha lá. Porque assim, pelo que eu entendi, você cresceu dentro da farmácia, vendo os teus pais ali. Hoje, você acredita que o fato dos seus pais terem empreendido muda algo no teu consultório ou não? Conta a sua opinião sobre isso. Sobre empreendimento, Isso, em ter crescido, né? Porque, querendo é, ou não, filho de pais empreendedores. acaba sendo, né? Eu presenciei a mudança econômica, o nascimento lá do Plano Real, o RV, eu lembro fazendo cálculo naquela época, Legal. 93, 94. Eu tinha o quê? Tinha 6, 7, ou 7 para 8 anos, né? Nessa época eu já estava lá, a gente foi realmente que nasceu Legal. e se criou na farmácia. Acho que sim, influenciou positivamente o fato deles terem empreendido, as dificuldades, né? Com certeza. 14 anos saindo de Rondônia. 14 anos. Saiu sozinho? Foi sozinho? Foi estudar? Como é que foi essa experiência? Bem Eu fui, novinho, fui bem fazer o ensino novinho. médio, né? Em Cuiabá mesmo? Em Cuiabá. A minha mãe também tinha a mesma preocupação. Pois Eu acabei indo bem. morar com a minha avó. Ela morava em Chapada. Fica pertinho ali, né? 1 hora de distância. Dá 60 quilômetros.
Então eu acordava todos os dias, 5 da manhã, pegava uma van, chegava, estudava e voltava para casa 1h30 da tarde, mais ou menos, né? Então, segunda a sexta. Aí eu fiquei assim 3 anos, aí depois quando eu passei no vestibular, aí precisei me mudar Uhum. para Cuiabá. E morei lá em Cuiabá, morei em alguns lugares, até terminar a faculdade. Porque daí é integral, né? É, da integral, não dá Não dá pra. pra ficar indo e É, vindo ali. tipo, não dá, fica inviável, Uhum. né? Doutora, é neurocirurgião. Neurocirurgião. O que que faz um O que que neurocirurgião? faz neurocirurgião? Ele faz cirurgias da Da parte cabeça. neurológica, né? O pessoal fala cabeça, mas a gente opera cabeça, Uhum. coluna, né? Não é só ortopedista que opera a coluna, né? E nervos Uhum. periféricos. Seria assim, né? A parte neurológica. Então, envolve cirurgias do crânio, trauma, tumores, aneurisma, AVC, hidrocefalia, cirurgias da coluna, traumatismo, escoliose, tumores da coluna e várias outras enfermidades. Tem alguma patologia, assim, que é a cirurgia é campeã? Assim, eu opero mais tal coisa dentro disso tudo. Campeã, assim, diria metade coluna, metade cirurgia de crânio, mais ou menos, né? Das de coluna, trauma, né? A pessoa caiu, é, acidente de moto, carro, caiu de altura, quebra. Uhum. Então, esse tipo de cirurgia, para fraturas. E no crânio, seria ali, a maioria são cirurgias depende da faixa etária, mas Uhum. de modo geral, cirurgia de tumores, uma faixa etária mais jovem, adulto jovem, muito traumatismo também, e AVC, seriam as cirurgias mais comuns que a gente faz. Legal. É bastante coisa. Bastante coisa. É verdade que o neurocirurgião é uma das áreas que mais estudam dentro da medicina? Ou é mito? A gente estuda bastante, mas tem outras áreas que estudam também, né? Uhum. Assim, eu não digo que é a que mais estuda, mas eu diria que é uma das que mais estuda. Uma das É, que estão ali entre outras áreas. Quais são isso. essas outras áreas? Eu diria tem cirurgia cardíaca, tem outras áreas que preciso estudar bastante, que lida com pesquisa, também uma área acadêmica. A área clínica, cardiologia tem que estudar bastante, tem muita coisa nova na cardio, né? Vários ramos que a pessoa pode fazer, desde Uhum. atender consultório, fazer cirurgia, ou só laudar exames, Uhum. né? E a cardiologia é um ramo que tem muita inovação. Nós, da Neuro, a gente pega muita coisa emprestada da cardio, né? Tudo, Legal. tudo que é novo surge primeiro na cardio, aí Ah, depois é? espalha para as outras especialidades. Por quê? Agora fiquei. Não sabia, nunca tinha ouvido falar. É, Assim. porque Tem. tem muita doença cardíaca. É muito comum. Né? Muito infarto, muita pressão alta e por aí vai. Que legal. Então, as inovações surgem primeiro lá, relacionado a vaso, e aí depois espalha para as outras áreas. A área que é menos inovadora, uma das menos inovadoras, seria a área da obstetrícia e da pediatria. Por quê? Motivos éticos. Você não vai fazer experimentação com uma mulher grávida. Hum. Não faz sentido ético, Uhum. né? E a criança também, Uhum. né? Então, você não vai expor a criança a uma droga nova se você tem uma droga razoável disponível. Então, acaba sendo mais atrasado Uhum. por esses motivos, em crianças e na parte da obstetrícia. Legal. Uhum. Vamos sair um pouquinho da medicina? Vamos. O doutor gosta de viajar, Gosto de viajar. passear, viajar. Eu gosto, eu já gostei mais. É. Antes de ter filhos, eu adorava viajar. Agora eu gosto de ficar em casa. É melhor. Agora a profissão é Também. pai também. Profissão pai. Quantos filhos você tem? Dois filhos. Um Quais casal. o nome deles? É o Lucas, tem 6 anos. E a Elizabeth vai fazer 4 agora em São abril. pequenininhos. Pequenininhos ainda. Ser pai te ensinou alguma lição? Sim, principalmente ser menos egoísta. Isso que é o que muda, né? Eu acho que a pessoa fala, filho dá trabalho, mas é bom. Eu acho que é a questão do egoísmo, que muda a situação centrada em você, você passa a ter preocupação com outra pessoa. Eu acho que é isso a minha maior lição com a paternidade. E levou isso pra dentro do consultório de alguma forma? Sim, assim, no consultório eu tento, o que que eu tento? Eu tento primeiro buscar resolver o problema daquela pessoa que está ali. Às vezes são coisas simples, às vezes complicadas, mas eu tento resolver o problema dela.
Outra coisa, escutar. Eu acho que hoje em dia as pessoas escutam muito pouco, né? As outras pessoas. Ninguém tem paciência de ficar ouvindo e não, já tira uma conclusão, já fala, teu problema é esse, toma aqui seu remédio, seu exame e vai embora, né? Então, eu tento escutar a pessoa e resolver o problema dela, né? E tratar ela da maneira que eu gostaria de ser tratado, Legal. né? É importante. Importante. Que a gente às vezes acaba vendo o quê? A doença e esquece que tem um ser humano do outro O lado. paciente. Exatamente, o paciente, que é paciente. Tem um livro, Ana Cláudia Arantes, eu não lembro, eu acho que é esse o nome, Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que se vale a pena viver. E ela fala muito, ela é uma médica que trabalha com pacientes idosos, e ela fala muito sobre a morte no meio médico. Sim. Qual a sua opinião em relação aos profissionais médicos, em relação à finitude da vida? Assim, tem uma divergência de opiniões, mas eu acho que a gente aceita bem, como médico falando, a questão da morte, a gente está acostumado, né? Talvez o problema que eu vejo é na maneira de passar, né, isso para os familiares. Acho que nós, brasileiros, como cultura, a gente é muito apegado e não quer deixar a pessoa decidir por ela, vamos dizer assim, né? A gente quer cuidar do nosso pai, da nossa mãe, e por pior que seja a consequência para ele, mas a gente quer ter ele ali ao nosso lado, independente das consequências, né? Então, eu acho que é mais difícil os familiares aceitarem a questão da morte do que o próprio médico. A gente é acostumado a lidar. Não tem. Acaba que tem. Como é que tem algo quando a gente fala de empresa, que é Sim. separar CPF de CNPJ. Isso é bem comum, né? Você coloca as emoções para um lado e vai lá que é teu negócio, Sim. digamos assim, não levando a ferro e fogo. Claro que são vidas, enfim. Mas no livro ela traz algo muito legal, que é a diferença entre empatia e compaixão. Que daí ela fala sobre a morte, enfim, e ela comenta algo assim, que a empatia é você se colocar no lugar do outro e tomar como dor. E a compaixão é aquilo que você não pode jamais deixar de ter pelo ser humano. Então, como médica, ela meio que entendeu isso e talvez justifique, né, o fato de falar, sim, justifique de certa, talvez não seja a palavra ideal, mas demonstra, de certa forma, a racionalidade em cima, né, da perda para o profissional médico. Não, com certeza. Às vezes, no nosso treinamento, a gente é treinado a ser duro e frio, né? A não se envolver, a não absorver. E aí, na verdade, não é assim. A gente tem que ter um meio termo, vamos dizer, né? A questão da compaixão, da empatia, é uma coisa essencial. Talvez ela lide com pacientes no fim da vida, é uma outra situação. Na minha realidade, às vezes eu lido com pessoas que não estão na plena vida e tá um diagnóstico irreversível, vamos dizer assim, né? Vou dar um exemplo, uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, se acidentou, bateu a cabeça e tem uma situação às vezes irreversível, uma morte cerebral. Às vezes é difícil explicar esse conceito. Morte cerebral, meu Deus, mas está lá batendo o coração, está respirando, mas está morto. É difícil de entrar na cabeça das pessoas. E como se explica isso? Com paciência. Leigo, Tem assim. que explicar o que isso, por exemplo, seria a morte cerebral. A gente explica assim, que o cérebro comanda tudo, né? Sem o cérebro, não tem vida. O coração, ele tem uma atividade automática. Então, se a gente cortasse a cabeça da pessoa e deixasse ela com os vasos sanguíneos, sendo alimentado, e uma respiração artificial, ela sobreviveria ali por dias ou até semanas, dependendo da condição. Mas ela não é mais a pessoa, ela não pensa, não toma decisões. Então, isso é o que é o essencial no ser humano. Então, não tem cérebro, não tem vida. Né? Legal. Voltando para as viagens, vamos lá. Frio ou calor? Antigamente eu gostava mais de frio, agora eu prefiro calor, né? Mas eu já viajei para lugar frio, lugar quente, igual. Não tem uma preferência? Não, Assim? acho Vai que depender da época da depende vida. da época, Tem algum lugar que você viajou que você gosta mais? Você fala assim, nossa, eu voltaria nesse lugar. Sim, eu voltaria. Não agora, eu acho que daqui a uns anos, mas eu fui na minha lua de mel, para Polinésia Francesa. Nossa, Bacana, um lugar muito é. bom. Na época,
a gente fez mergulhos, a minha esposa, a gente fez mergulho com um cilindro, né? Fizemos um curso, preparamos tudo. Assim, foi o lugar mais límpido e cristalino que a gente já mergulhou Que na legal. vida. Eu não mergulhei em muitos lugares, mas eu já mergulhei em Fernando de Noronha e lá. Aí perto, o pessoal fala que Fernando de Noronha é muito bonito, mas perto de lá a água é turva e tem uma vida marinha menos exuberante. Lá na Polinésia Francesa, parece que alguém foi lá, pintou com pincel, aqueles peixinhos cheios de cor, uma coisa Nossa, deve fantástica, ser né? encantador. Lá eu gostaria de voltar. Legal. Um dia, Polinésia Francesa. Fica aí, Polinésia pessoal, a Francesa. dica, ó. Viu? A ilha mais conhecida lá é Bora Bora, né? O pessoal Ah, fala. é famoso Bora Bora, Sim, dos... bem famoso. Aham, Para os casais que estão em lua de mel e para os que estão renovando. legal. A gente tinha bastante pessoas assim, seniors lá, na época que a gente foi, mas não tinha criança. É calor lá, então. É sol, Calor. praia. É uma clima assim de 25, 26 graus, não Bem muda. tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Se costuma dizer que a gente aprende muito com os erros, né? Não só, não só com os acertos. Sim. E aqui a gente não tá falando nem do profissional, nem do pessoal. Pode escolher. Qual foi o erro que mais te ensinou? Ai, não, difícil dizer. Assim, profissionalmente. Pode ser pessoalmente também. Eu pensaria talvez atitudes, né? Eu penso assim, quando você é mais jovem, você é imaturo, obviamente, aí você é mais impulsivo. Você fala as coisas sem pensar e aí você vai depois refletindo que aquilo não faz sentido. Talvez isso, né? Você ter falado certas coisas para certas pessoas, né? Mas eu acho que esse aí é uma grande lição. Legal. A juventude diz muito, né? Depois, a gente só entende quando a gente fica mais velho. Eu tô velha, gente. Exato. Quando você começa a olhar pra trás, assim, eu era mais imatura. Verdade. Mas faz parte, né? É natural do amadurecimento de todo ser humano. Sobre a residência de neurocirurgia. São 5 anos? 5 anos. É bastante tempo, é o Bastante mesmo tempo da faculdade. Assim, de carga horária, fazendo uma conta de padaria. São 60 horas por semana, É bem puxado. por 50 semanas, vezes 5. Daria aí uma hora, mais ou menos o tempo de hora que eu gastei na medicina, né? Gente, Mas geralmente a gente acabava fazendo um pouco mais, às vezes 80, 100 horas por semana, né? é bem comum isso na residência. Tipo, pensar, Precisa. você tá lá no meio da cirurgia, aí você vai falar assim, ó, deu meu horário, tô indo embora. E aí, né? O interesse de estar lá é seu. Pra O estudar. chefe, para ele não faz diferença, né? Às vezes você faz uma falta na questão de ajudar no serviço, mas o interesse maior é seu. Então, essa é a grande questão. Hoje em dia eu não acompanho mais, mas hoje em dia tem muita briga por questão de horário e tudo, né? Mas é meio complicado. Nos Estados Unidos também é meio complicado essa questão de... Às vezes os chefes se organizam de uma maneira que falam, não, vai embora, deu teu horário, para não ter problema com litígio. Aqui no Brasil a gente tem menos, mas lá eles são uma sociedade muito litigiosa. Então tem bastante processo depois por causa disso. Só pra galera entender, Aham. um trabalhador comum, né, tem uma jornada diária de 44 horas semanais. É isso. Dá 8 horas por dia, né? 44, daí só no sábado, que são 4 horas. E o residente tem 60 horas 60 horas no papel. no papel, e acabam ficando 80. Às vezes 80. A bolsa do neurocirurgião em residência é menor, é maior, não? Não, a bolsa é meio padrão no Meio Brasil padrão. inteiro. Que é baixa. É. A hora do médico. Sim, a gente dá para pessoa assim alugar um lugar ok não, dá para alugar um lugar pequeno assim, tipo de um quarto, uma kitnet, porque E ele se vai ficar manter. pouco tempo lá, comer, Pouco tempo, 5 anos. tipo, não, digo pouco tempo que você vai só dormir lá, entendeu? vai trabalhar muito. Exatamente. Daí você acaba dando um plantão extra ali numa vez na semana para tentar complementar. É bem puxado a jornada. É bem puxado. É uma época assim bem desafiadora para a maioria dos médicos. E geralmente o começo é pior, né? Você talvez já deve ter conversado com o ortopedista. O R1 deles é bem puxado, né? Tem bastante
estresse psicológico, pressão. Eu acho que faz parte. Às vezes eles exageram os chefes, mas faz parte. A pessoa cria a casca, né? Moldar. Exatamente. Até porque a nossa vida vai ser assim, né? Pressão o tempo todo, né? Tem que Então, aprender a é lidar, tipo um né? treinamento pra vida. Forjando mesmo. É igual criança. Se você deixa ele se machucar quando é pequenininho, ele Mas depois ele vai fortalecendo. criando casca, vai ficar uma criança mais saudável. E por que neurocirurgia? Pois é, boa pergunta. Também fui decidir assim nos acréscimos do segundo tempo. Sério? Medicina no terceiro ano do ensino médio e neurocirurgia. Eu sempre gostei de neuroanatomia. A gente tem essa disciplina, Desde né? a faculdade É. de medicina. Aí eu fiz a neuroanatomia, gostei, aí depois eu fui monitor de neuroanatomia durante 6 semestres seguidos. O monitor vai lá, dá aula, explica, ajuda o professor, mostra, ajuda a aplicar a prova. Então, eu tive contato com neurocirurgiões nessa época e fiquei com isso na cabeça, mas eu fui decidir mesmo assim nos acréscimos do segundo tempo. Então, no internato, a gente roda em 5 cadeiras básicas, que é no quinto ano a gente roda na urgência, emergência, depois clínica médica, clínica cirúrgica, ginecologia, obstetrícia e pediatria. Sexto ano repete, com a diferença de que ao invés da urgência e emergência, entra saúde coletiva, ir pro postinho, né? Então eu passava nas disciplinas, eu gostava de tudo. Aí eu ia indo, eram 10 semanas em cada uma delas. Aí chegava no final, eu falava, não quero fazer isso. Aí ia para outra, gostei de pediatria. Aí no final, não quero ficar ouvindo a mãe e o pai reclamar, Não etc. faz meu perfil. Não, aí foi na ginecologia, cirurgia. Aí eu acabei decidindo pela neurocirurgia, Legal. né, que eu já acompanhava, o pessoal sabia. Então foi. E abriu residência no hospital que eu trabalhava, né? Então, quando eu prestei a prova, era o segundo ano, eu fui o segundo residente do serviço. Eu não precisei mudar. Isso de- foi Isso foi eu que entrei cidade? em Cuiabá. Em Cuiabá mesmo. Em Cuiabá mesmo. Então eu já estava lá, já morava, já conhecia as pessoas e só continuei. Tipo, é igual quando você sai da oitava série e vai pro primeiro ano, né? Às vezes você só muda de colégio. Então a residência foi em Cuiabá também. Foi em Cuiabá também. Legal. Né? Aí eu fiquei lá, já conhecia as pessoas, já conhecia a cidade. Foi bom. Ó, eu fico ligada na conversa. Eu vi Viu? que você falou que tem uma subespecialidade. Qual Subespecialidade. Essa é tipo um plus aí. Eu fiz cirurgia da base do crânio. Então, eu sou neurocirurgião, aí eu opero tudo da neurocirurgia, mas daí eu fiz uma em cirurgia da base do crânio. Base do crânio seria essa região aqui, ó. Então, todos os tumores dessa região, nariz, aqui atrás, ouvido e aqui na nuca, é a parte que eu estudei para poder fazer cirurgias. Que legal. Geralmente são cirurgias mais demoradas, regiões, estruturas delicadas. São Então, mais. É que aqui não tem osso, não é? na verdade, tem muito osso. Então, tem muito osso. Então, a gente estuda bastante anatomia, a gente tenta, assim, achar um acesso, porque qual que é o desafio da neurocirurgia? A gente precisa chegar lá dentro do cérebro. Então, a gente tem que abrir um caminho. Então, a gente tem que estudar um caminho que leva menos lesão. Daí eu vou abrir, eu vou tirar a lesão e depois eu tenho que fechar tudo, eu não posso deixar aberto. Senão vaza líquido, dá um monte de problema, dá infecção. E aí é o desafio, né? Abrir, sem machucar, tirar a lesão e depois fechar tudo, né? Quais são as doenças que mais acometem na subespecialidade? Porque é importante, assim, se fez uma subespecialidade é porque é uma área delicada. Sim. É algo que precisava ser estudado, ser mais complementado. O que acomete mais? Tumor, neoplasias, né? Tumores tanto malignos como benignos, né? Mas basicamente tumores benignos que crescem em certas regiões de difícil acesso, vamos dizer assim, né? A maioria é tumor. E como que é diagnosticado? Ultrassom? Como é que faz? Tomografia? O diagnóstico nosso padrão que o neurocirurgião sempre usa é um exame de imagem. Tomografia e ressonância. A gente tem outras modalidades diagnósticas, mas a gente é muito dependente de imagem, entendeu? Por exemplo, tem um jargão na medicina que diz assim, a clínica é soberana. Ou seja, você tem que conhecer a história do paciente para depois pedir um exame complementar. Você não chega assim, pede um exame e vai saber o que tem, né? Isso vale para a gente, mas a gente, em situações de trauma, tumor, a gente precisa da imagem para poder tomar uma conduta. Tomografia e ressonância. Então, o diagnóstico é feito
principalmente com tomografia e ressonância. Legal. Uhum. E tem algo que dá pra ver, assim, dentro da cabeça do paciente, sem fazer tomografia, assim? Tem alguma modernidade, algum equipamento? Tem coisas bem bacanas. Por exemplo, a tomografia ela surgiu, só para dar uma noção histórica, ali por volta de 60, 70, na década de 60, 70, né? Ela é basicamente um raio-x avançado, é um aro. Num ponto você tem um lugar que emite o raio-x, no outro ponto você tem um captador. São vários ao longo desse aro e ele fica girando na sua cabeça. Então ele faz cortes de maneira helicoidal, como se fosse uma mola, né, uma espiral. Legal. E aí o computador pega isso e reconstrói, Mapeando. Né? mapeando. Aí depois surgiu a ressonância. A ciência por trás da ressonância é muito mais complexa. Tipo, a ressonância é um ímã gigante que ele basicamente alinha os seus átomos, ou melhor, os seus elétrons dos átomos de hidrogênio que você tem no cérebro, tem ressonância do corpo todo, mas focando aqui no crânio. Ele alinha, emite uma energia, na hora que tira esse campo magnético, o elétron volta para a atividade dele e emite uma energia. Essa energia que é emitida é captada, o computador consegue fazer um mapa com cor Gente, tecnologia. e a gente vê no cérebro, entendeu? Basicamente isso. Aí hoje existe assim a ressonância funcional. Então põe a pessoa lá para falar ou para pensar e eu vejo em tempo real a área que é ativada certinho no cérebro, o caminho que acontece essa Em tempo real. tempo real. Ou mesmo ela pensa aí que você está mexendo sua mão direita. A pessoa pensa e aparece, né? É muita tecnologia. É bastante, Que bem legal. legal. Dá para fazer bastante coisa. Eu ouvi falar, assim, assistindo a gente tem o Hospital Cooperar agora, aqui em Vilhena. O que veio de tecnologia, assim, para as pessoas? Eu vi algumas coisas, confesso que eu não tenho, assim, me aprofundado no hospital. Tem alguns clientes que trabalham lá, mas não sei, voltado para a área de neurocirurgia. O que tem diferente na tua área? Na minha área. Então, duas coisas muito importantes. Então, primeiro, o hospital. A gente precisa de um hospital com estrutura, no mínimo com UTI. Senão, a maioria das neurocirurgias precisa o paciente que passe na UTI. Aí, além disso, a gente usa um aparelho que aumenta a nossa visão. É o microscópio cirúrgico. E isso tem lá no hospital também? Tem lá. É um microscópio, fazendo propaganda para eles. É o único, acho que, do estado de Rondônia, se eu não me engano, daquele jeito. Pode falar. Talvez aqui no norte, Rondônia, Acre, Amazonas, não tenha nenhum microscópio tão avançado quanto esse, né? Que legal. É bem legal. Aqui na nossa cidade. Na nossa cidade. Privilégio. Um privilégio. Então dá para você ser tratado com segurança aqui em Vilhena. Tá vendo, gente? Não precisa ir pra fora, né? Né, doutor? Temos tecnologia aqui. Sim, temos profissionais de qualidade, profissionais que atuam com segurança aqui na nossa Sim, cidade. eu tô rindo por quê? Porque geralmente o povo de Vilhena vai embora para outra cidade. Vai para Cuiabá, vai para Porto Velho. Aí o povo de Cuiabá vai para onde? Vai para São Paulo, né? Rio, Curitiba. Aí o povo de São Paulo, Curitiba, vai pro exterior. Então, assim, as pessoas nunca estão Sempre, satisfeitas, né? Elas acho que na cidade dela não tem um cuidado adequado. Mas tem, né? Tem que conhecer as pessoas certas. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, levar conhecimento para as pessoas, para divulgar. Complementando, também temos um outro equipamento, que é equipamento de hemodinâmica, para fazer, por exemplo, cateterismo cardíaco. Não tem a pessoa está em infarto, precisa pôr stent, então usa esse aparelho. Basicamente é um raio-x móvel, a gente consegue ver o vaso sanguíneo quando a gente joga um contraste. Né? E a gente também trata várias doenças. Isso é não invasivo, voltando para... Não invasivo. Porque daí não precisa abrir, porque não pressão, precisa abrir. Exatamente. Imagina você fazer uma ponte de safena. É um estrago. Eu já presenciei quando eu estava na graduação. Você tem que abrir o peito, aí depois você serra o osso, o externo, aí você usa um equipamento, chama finoquete, se eu não me engano, você abre, você escuta a costela quebrar mesmo. Abre, daí você abre o saco cardíaco, o pericárdio, pega o coração, põe em SEC, que é circulação extracorpórea, aí costura as artérias no lugar, e depois fecha, volta tudo. Volta a bater de novo. Beleza. A gente faz isso também com a hemodinâmica. Bem Grey's Anatomy aqui tipo agora. Tipo assim, exatamente. Tô fazendo detalhes, o pessoal às vezes não gosta. Não é isso não. Eu falo de Grey's Anatomy porque descreveu a cena assim, bem tipo parecida Grey's com... Anatomy, exatamente.
A outra alternativa, você faz um furo na virilha, aí você usa um catéter longo, você vai vai por dentro do vaso até o coração e abre o vaso por dentro. Aí o paciente vai embora, tipo, depois de meia hora para casa. Ou dorme no hospital, né? Mas, tipo, no outro dia vai embora andando. Recuperação quase imediata. fantástica. Não tem assim, o que não falar. Tem risco, não tem várias coisas que podem acontecer. Isso tem os riscos, obviamente. De bactéria, de abrir, expor. Isso enfim. com certeza não. Não tem risco de infecção, né? A gente não vai abrir. Recuperação muito mais rápido. Todo aquele cuidado que exige. Não tem nada disso. Tem, obviamente, as limitações, né? Não é, nem tudo são flores. Dá pra ir pra academia depois, por exemplo. A técnica na medicina, geralmente, a gente fala assim, nem sempre nem nunca. Porque não tem nada que seja 100% bom ou 100% ruim. Você tem as coisas boas, a eficácia, mas você tem os efeitos adversos. Isso com qualquer tratamento médico, né? Faz parte. Por isso que a gente não pode prometer nada na medicina. Então, se alguém estiver prometendo aí, é charlatão. Né? Não pode prometer resultados. Aí o pessoal da cirurgia plástica, às vezes, trabalha com resultado, é um problema, né? É um dilema que eles têm. Expectativa, às vezes, né? Exatamente. Em relação aos resultados. Uhum. Inclusive, não pode, viu? CRM não pode prometer resultados. Você tem que prometer assim, eu vou usar o que eu tenho de melhor para chegar ao resultado esperado, mas eu não posso prometer o resultado esperado. Nem eu, nem ninguém, né? É assim que a gente tem que falar, como médico, né? Traz muito sobre a ética do profissional por trás. Sim, tem muita, exatamente. Mas é isso, esses dois equipamentos, o cuidado, a equipe, eu acho que a gente está num outro patamar. Eu comecei a trabalhar aqui em 2022. Em Vilhena. Em Vilhena. A primeira cirurgia, eu precisei de uma caixa para abrir a cabeça, um equipamento. Não tinha. Aí a pessoa vinha de Ji-Paraná, gente, a gente tá falando 6 horas. A gente tá falando de muito tempo, não? 4 anos. Não tinha, era um hospital privado aqui de Vilhena. Não tem muito tempo. Aí, assim, por Deus, a paciente não morreu, a gente conseguiu operar. Aí não tinha UTI. Veio da onde a caixa? Ji-Paraná. Veio uma caixa, algum material, né? Poxa vida. Aí a paciente, enfim, não morreu, precisava de uma UTI e foi transferida com UTI aérea para Cuiabá. Hoje a gente não precisa mais disso. Tipo, se alguém caiu da escada, bateu a cabeça, precisa operar, você consegue. No hospital público, agora também tem, e no hospital privado. Então, o nosso hospital público melhorou muito nesses últimos 4 anos? Bastante. Você atende o hospital público? Atendo também. A gente trabalha em vários lugares, né? Tipo, nos Estados Unidos, geralmente o médico trabalha só em um hospital. No Brasil, a gente trabalha em todos os possíveis. A falta de neurocirurgião para isso é um dos motivos, assim, que acontece? Como que está a nossa realidade para neurocirurgia? Realidade, eu acho que nós estamos chegando num platô de formação de profissionais, né? Não digo que há falta, mas estamos mal distribuídos. É porque a pessoa vai fazer residência, formação, acaba conhecendo o serviço, o chefe, não, vamos ficar aqui trabalhando comigo. Imagina, você numa cidade grande, com todas as comodidades de uma cidade grande, você acaba ficando tentado a continuar por lá. Agora, vem para Vilhena. A gente tem um problema de logística, com voos e poucas opções culturais, às vezes, né? E aí, às vezes, isso pesa. Então, por isso, eu acho que um dos motivos é a mal distribuição dos médicos em geral, não só neurocirurgião, né? Mas isso está mudando. A gente está começando a ter bastante profissional aqui de várias especialidades. Aproveitando, por que voo retornou? Por conta da família? O que foi o que fez você voltar? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fui decidido a ficar por lá. Legal. Tanto que eu fiz a revalidação. Volto mais, eu vou sonhar um sonho Brasil, americano. Vendi meu apartamento, minhas coisas, meus carros que eu tinha. E aí, já era casado, né? Era casado, mas não tinha filhos ainda. Aí, tanto que eu revalidei meu diploma lá, fiz as etapas, tipo revalida deles, que é um sufoco danado. Nossa, e imagina aí, a experiência, né? Bem interessante. É uma provinha chata. Aí tinha conseguido uma posição, veio a pandemia. 2021. 20, né? 20. Veio a pandemia. Meu filho nasceu dia 30 de dezembro de 2019. Então era bem cedo. Aí veio a pandemia, março, fechou tudo. A universidade que eu estava ligado, Seu filho nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos.
Ele tem dupla cidadania, ele pode ser presidente lá ou aqui, se Olha ele aí. quiser. Grande As coisas, né? Mas possibilidade. é que só pode ser presidente quem nasce no lugar, né? Então, Lá é só nato, né? é. Brasil também acho que é só nato. Brasil Alguns também, cargos. sim. Alguns casos. Eu acho que para presidente também. Enfim, aí fechou tudo, aquela loucura de pandemia que você deve lembrar bem. A- os meus pais, os pais da minha esposa não podiam ir para lá visitar, a gente estava sozinho. Eu falei, e aí, né? Vamos ficar aqui? A gente decidiu voltar. Daí voltamos para cá, que fica numa região próxima. Meus pais moram em Cerejeiras, a minha esposa, a família dela é daqui, e aí viemos para A cá, família da esposa é de Vilhena mesmo. daqui de Vilhena. Legal. E assim, eu nunca imaginei que eu fosse voltar para cá, mas cá estou. E agora acho muito bom, né? Muito bom. É bem diferente dos Estados Unidos, Bem né? diferente. Brasil todo, né? Eu brinco assim que a gente não consegue comparar o Brasil com os Estados Unidos. É muito diferente. Como se fosse comparar laranjas com maçãs. Não dá. É outra realidade, outra cultura, né? A gente não consegue comparar. Em termos de qualidade técnica, a gente é equivalente. Eles têm uma estrutura, um recurso muito maior. Lá não falta dinheiro. Igual aqui. Igual aqui. O dinheiro não é um problema. Então eles têm muito equipamento, tipo esse microscópio que eu falei, lá tem vários microscópios, tem vários equipamentos, coisas assim para, né? E tudo é diferente, o asfalto deles é melhor. Eu brinco assim, o asfalto é tão regular quanto essa mesa. O carro, você tem acidentes porque fica monótono, você dorme no volante. Aqui a gente tem acidente porque tem buraco, o outro invade a pista, né? Lá né, é uma realidade bem diferente. Qual foi o maior desafio que você encontrou lá? Assim, a língua, eu fui para lá fluente no inglês, mas a gente não perde o sotaque, né? E quando você está assim num raciocínio muito rápido, às vezes o raciocínio está lá, as palavras são aí você dá uma enrolada, né? Isso você supera rápido no começo. E depois, eu diria que a integração é um pouco difícil da gente se integrar com os americanos. Eu fiz 2 amigos lá que eram americanos, mas a maioria eram pessoas que eram ligadas ao próprio serviço. Eu acho que isso também é É uma. cultural, então, um pouco. E também pela profissão, né? A gente acaba se relacionando mais com quem a gente trabalha, Não, eu digo né? assim, os desafios são um pouco culturais, assim, no sentido de brasileiro, americano, não. Algumas pessoas falam que sofrem preconceito. Eu nunca sofri. Não sei se é porque eu sou branco, pareço europeu, não sei, mas tudo bem. Eu nunca sofri preconceito, né? O pessoal lá é bem respeitoso, todo mundo, pelo menos formalmente Pelo falando. menos no ambiente ali, Isso. hospitalar, enfim. Aí, no ambiente de trabalho, eu convivia com bastante estrangeiro, que a gente estava no hospital que era escola e vinha gente de todo lugar, China, Egito, da América do Sul também tinha bastante Esse gente. é um baita aprendizado, né? Tanta Daí, tecnologia, tanta oportunidade de aprender e sim. ver tantas coisas. Isso é bacana, uma coisa impagável nessa experiência, né? De estar em outro lugar, participar de coisas bem legais. A gente participou de projetos de pesquisa, desenvolvimento de equipamentos, é bem legal. E aí veio a pandemia e Mudou tudo. Eu tinha um emprego já garantido a cidade chama Albany, no estado de Nova York. Fica assim bem no norte de Nova York, né? No estado. Daí eu tinha já o emprego garantido, ia começar a trabalhar e acabei voltando, desistindo. Mas tá bom, estamos aí. acontece. Acontece, São mudanças. escolhas e às vezes estar perto da família era um propósito seu na época. Bom, Enfim, faz com parte. crianças pequenas é muito bom ter uma rede de suporte. Claro, eram só vocês dois, né? Uhum. E assim, lá trabalha-se bastante, eu acho que lá a gente trabalha um pouco mais que aqui. Aí eu ia ficar fora. Por exemplo, uma coisa que a gente tem aqui. Aqui a gente geralmente almoça junto, né? Pelo menos em Vilhena. São Paulo, Cuiabá não almoçava. Lá eles não almoçam. Eles não têm hábito de almoçar, é muito raro. Eles comem um snack, né, uma lancha, ou nem comem, né? Mas eles tomam um café, geralmente bem reforçado, e à noite é o horário de reunião, geralmente, da família. E a janta. A principal refeição é o jantar deles. Legal. Legal. Isso tava pensando aqui. É muito comum, né, inclusive enfim, se tornou muito polêmico isso no governo do Barack Obama na época, sobre a saúde, sobre plano de saúde, sobre encarecimento, enfim. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Lá realmente era visível?
ser mais caro medicina, o acesso, ou não? Lá, assim, é muito caro. É caro até para os americanos, saúde. Saúde é uma coisa extremamente cara nos Estados Unidos. Não só lá, aqui no Brasil também, né? Saúde é uma coisa cara. Aqui a gente tem essa noção do SUS, que tudo é de graça. Quando é de graça, você não valoriza, né? Mas as coisas relacionadas à saúde são muito caras. Diferença. Aqui a gente tem o SUS, então você não tem um tostão furado, você vai acabar sendo atendido, bem ou mal, mas você vai ser atendido. Lá, como que funciona? Não existe sistema público, né? Ou você paga particular, ou você tem um plano de saúde. Geralmente, quem trabalha tem plano de saúde. Aí existem vários planos de saúde. Mas se você não tem um tostão furado, você não vai ser atendido em situações de eletiva, que não é uma emergência. Porém, você caiu, passou mal, eles não vão deixar você morrer, obviamente. Eles vão te atender, vão te tratar com a melhor tecnologia e materiais disponíveis, mas depois a conta chega na tua casa. E aí eles vão buscar o teu CPF, que lá é o Social Security. Eles vão buscar o teu CPF, ver o que você tem de bem, chamar você para negociar, né? Você pode entrar numa dívida dependendo... Exatamente, às vezes é uma dívida impagável, uma coisa absurda. Principalmente coisas relacionadas com tratamento de câncer, né? E isso é uma coisa diferente lá. E aí eu acho que o Obamacare é outro nome agora, né? O Medicaid e o Medicare que chama, né? Que seria o SUS de lá. Ele não atende todo mundo, ele atende algumas populações, idosos, quem tem insuficiência renal dialítica, crianças. Eles estão começando a ter rede de suporte. Por exemplo, se você está gestante e não tem uma baixa renda, eles te dão um cartãozinho que você pode ir no mercado comprar certos itens. Você não vai poder comprar sorvete, cachorro-quente, coca, mas você pode comprar... Exatamente, os itens estão marcados lá como parte do programa. Ah, legal. Isso é legal. Assistencialismo, uma espécie de assistencialismo. Aí, assim, eles têm muito estudo com vários medicamentos, materiais dispositivos, então eles chamam você para participar do estudo, dá um incentivo financeiro para você participar, paga teu ônibus, te paga um almoço, etc, né? Um incentivo financeiro mesmo é legal lá para poder ajudar a pessoa nesse sentido. Então, essa seria a diferença. Mas é muito caro a saúde lá. Uma coisa assim, caro. E não é todo mundo que consegue pagar. Às vezes as famílias quebram por certos problemas de saúde, né? É uma outra realidade da nossa, né? O SUS é muito criticado, mas ele tem o seu benefício social, dependendo ali. É algo assim que eu não entendo muito, deveria estudar um pouquinho mais. Eu fico curiosa em relação a isso. Mas eu sou a favor, assim, de algumas práticas assistencialistas, justamente porque salva vidas, né? Então, não dá pra deixar o pessoal morrer, né? Mas, assim, é bem polêmico esse tema, eu sei que é bem muito polêmico. O SUS é muito bonito na legislação. Mas na prática aí, existem... Na prática, o que acontece? Envolve pessoas. Envolve corrupção, política. Pronto, assim, é um lugar muito bom para você desviar dinheiro, principalmente relacionado a emergências, né? Emergência, comoção, geralmente... Onde acontece. Infelizmente. Infelizmente. Mas acontece. A gente precisa evoluir como sociedade para fazer o SUS dar certo. Né? Isso vem de baixo, assim, das primeiras classes, que eu digo, das primeiras séries, mudar realmente a mentalidade. Não é culpa do pessoal lá em cima. Na verdade, quem está lá em cima é só um reflexo do que está acontecendo aqui embaixo. Exatamente, concordo. Vamos lá. Hobby. O que você faz nas horas vagas? Poxa vida, eu não tenho hobby. Eles me perguntam o que você faz, eu durmo. Opero, exatamente. Eu não tenho hobby. Faz, sei lá, uns 5, 6 anos que eu não vou ao cinema, ou até mais. Esporte? Pratica algum esporte? Não, eu faço academia, mas eu não considero como hobby, eu considero mais como obrigação. Saúde. Assim, que chique, né? Também seria, qual é o seu hobby? Não, eu vou na academia. Nossa, que inveja que dá. Não, eu vou por obrigação. Eu também vou, por isso que eu tô rindo. Às vezes eu vou porque faz parte da minha rotina. Escovar o dente, você precisa, né? Tem que ir lá. Pensar no futuro ali. Agora, pior que eu não tenho hobby. Sendo bem sério, tenho que achar um hobby. Já tentei pescar, mas não é minha praia, né? Não dá. Talvez... ficar em casa, pronto. É muito raro o tempo que eu fico em casa. Com 2 crianças pequenas é difícil ter hobby também. Exatamente. Hobby cuidar dos filhos. Exato. A gente acaba
ficando em função deles, então... Óbvio, ser pai. É Ser isso, pai. é a tua proposta agora. Pronto. Até esses menininhos Depois, crescer. quem sabe, eu vou achar alguma coisa para entreter meu tempo, né? Você tem vontade que seus filhos sejam da área da saúde? Olha, eu não pensei nisso, né? Mas eu vejo hoje o mercado da medicina muito desafiador. Não sei como vai estar daqui... Meu filho tem 6. Daqui 20 anos, por exemplo. Mas eu nunca pensei nesse ponto que você falou. Ainda eles Tá são longe novinhos. ainda. Tá longe, não pensei. Quando você chegou em casa e falou assim, mãe, quero ser médico. Qual foi a reação dos seus pais, assim? Foi uma decisão só sua? Foi você que Não, escolheu? foi uma decisão minha, não teve, ninguém forçou. Eu já morava fora Eu morava em Cuiabá, morava em né? Cuiabá, então eu decidi, eles me apoiaram, mas eles são bem tranquilos nesse ponto aí, né? Você é de casa com 14 anos. Que valor? Você esqueceu um menino de casa, assim, né? Um Sim, rapazinho. adolescente, Um aborrecente. aborrecente, um rapazinho de 14 anos. Assim, o que seus pais te ensinaram até essa idade, aos 14 anos, que você levou quando você saiu de casa? Porque quando você sai de casa, eu saí de casa com 23. Uhum. Não era nova ainda, né? Tem 10 anos que eu saí de casa, tô com 33. Eu morava aqui em Vilhena, mas eu queria sair de casa. Meus pais não me expulsaram, pelo amor de Deus. Eu queria sair de casa, uma escolha minha. E queria ter meu canto, enfim, a rotina na minha casa era muito corrida e tal. E eu lembro que eu falava assim, agora é eu comigo. E eu sempre trabalhei muito, então eu lembro que eu colocar roupa na máquina assim. Ô mãe, como é que liga a máquina? Eu não sabia. Mãe, como é que faz carne de panela? Eu não sabia. Eu sempre tive minha mãe que fez tudo pra mim de casa, Sim. então... E a sensação é exatamente essa. Vou bater na bunda aqui, eu tenho que me virar Agora agora. vou me virar. Mas eu tinha os valores que os meus pais me deram. Por exemplo, pessoa ética, uma pessoa com responsabilidade, com compromisso. Eu tenho que fazer a conta aqui pra pagar final do mês, então vamos fazer certinho e tal. O que você leva de casa, assim, dos seus pais? Com 14 anos, porque é difícil, né? 14 anos você parar pra pensar nessas coisas. Na verdade, eu nunca pensei, mas eu acho que eu copiei o comportamento dentro de casa, integridade, respeito, e foi uma coisa natural, né? Até porque eu não fui morar sozinho. Tu foi com Eu fui morar com os 14 anos avós. também não dava. E aí eu acho que são os avós, geralmente a geração anterior é um pouco mais rígida, então eu acabei sendo guiado lá, bem guiado por eles, na época eu não tive problema. E quando eu fui morar sozinho mesmo, tá tranquilo, já tinha um senso bom de responsabilidade. A sua mãe te aconselhava muito? Meu filho, não faz isso, não faz aquilo, ou não? Sim, né? Como toda mãe, puxa a orelha, fala alguma coisa ou Tem outra. alguma frase dela, assim, icônica em relação a... Assim, mãe tem umas frases, assim, que a gente carrega. Teve uma época que eu tava já no 3º ano, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou dar um tempo aqui com esse negócio, não vou mais dar não, né? E aí ela falou, não, faz o seguinte, dá uma descansada, não faz nada. Aí passou 2, 3 dias, eu revi minha decisão e voltei pra escola, na verdade. Eu acho que ela sabia, eu falei, tá só com firula. Ela confiava. Exatamente. Já sabia, o filho saiu de casa com 14 anos, mas já tava criado. Né? Geralmente quando chega nessa época já é pra estar criado, né? Porque a gente convive com os filhos até 10, 12 anos, depois eles vão virar adolescentes, eles deixam os pais e vão buscar o grupo ali aí acabou, aí não tem mais filho. Aí eles ficam longe e depois eles voltam, né? Mais adultos, aí já é outra convivência, né? Reconhecendo os pais, daí você tem maturidade, puxa vida, meu pai e mãe sofreram, né? Eu fui muito assim, assado, né? Acontece, Dinheiro pra você. O que significa dinheiro? Dinheiro, como diz o ditado, deixa eu lembrar para eu não falar trocada, né? Nem tudo é dinheiro, mas dinheiro é tudo, ou tudo é dinheiro? Como é que é o ditado? Você já ouviu isso? Eu acho que é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, ó. Dinheiro não é tudo, mas tudo é dinheiro. Então, assim, é um mal necessário. Eu acho que a gente precisa dele para as coisas, para algumas regalias, liberdades, mas a gente não pode fazer dele o objetivo da vida. Né? É um clichê falar assim, eu não trabalho. É lógico, eu preciso do dinheiro, todo mundo, mas eu acho que não dá para você chegar assim e falar, vou atender um paciente, já ganhei o dia da consulta, beleza. Não, não é. Porque assim, a missão é muito mais que isso, né? Vai além dessa situação. Pensando em algo que a gente, pensando que essa vida aqui é algo passageiro, você tem um bem maior para aqueles que acreditam depois. Então, o dinheiro aqui, como
como você vai levar dinheiro pro além? Você não leva. Você não leva nem o corpo, né? Não leva, né? Verdade. Não é verdade? Então, assim, o dinheiro é um mal necessário, mas não é o objetivo final da vida, né? Então, na verdade, o ideal é a gente se desprender do dinheiro. Já tive perdas, a gente sempre cai em golpes, ou a gente faz um negócio errado, perde dinheiro e tudo mais. Eu acho que essas coisas, esses erros, a gente aprende muito mais no erro do que na vitória, né? Você aprende lições valiosas. Mas o homem de forma geral, né? Não generalizando mulher, né? Sim. O homem, o ser humano, tem que errar para aprender. Tem que errar. Tem que fazer algumas, entre aspas, assim, algumas coisas assim. Tem que pisar, cair, ralar. Ralar, Exatamente. porque isso fortalece. O homem que não errou não tem história para contar. Não. Por isso que a gente tem que deixar as crianças ir ralar. Gente. Né? Raladinho, depois vai ser mais casca grossa. Sim. Pessoas mais psicologicamente firmes. E errar financeiramente também, né? Também. Porque isso força, tem que fazer... claro, hoje em dia a gente fala que você aprende com o erro do outro e não faz um negócio errado, né? Falando de dinheiro, mas às vezes você tem que tirar do bolso ali pra aprender também. A gente como médico trabalha bastante, todo mundo trabalha, mas a acha que a gente trabalha mais, né? Puxando a sardinha pra gente. E às vezes você não consegue parar pra pensar o que fazer com o dinheiro. E aí você deixa outras pessoas tomarem essa decisão do que fazer com o dinheiro. Assessor, gerente do banco, cara de investimento, cara querendo te vender consórcio. E sempre é furada. A melhor pessoa para saber o que fazer com o seu dinheiro é você mesmo. Felizmente ou infelizmente, né? Porque o resto das pessoas está sempre querendo ganhar uma comissão, ganhar alguma coisinha, então ele nunca está te indicando um produto ali realmente pensando no seu bem. Ele quer a comissão dele. É verdade. Eu sou muito pé atrás com essa turma. As pessoas só pensam, às vezes, em Seguro si de vida, né? Prudential, né? Assim, todo recém-formado de medicina vai receber a visita de um corretor da Prudential, que é um seguro de vida, um seguro profissional. Vai receber consórcio. O gerente do banco vai oferecer um limite, não sei o quê, vai. Que deve ser bem chato, assim, né? Parando pra pensar. Porque é toda hora alguém com interesse em cima. Muito interesse, né? Você se sente uma presa viva, né? Uma isca fácil lá, os surubus querendo Sabe que eu tenho, aproveitando sobre isso, né? Por exemplo, vou fazer o evento dia 2 de abril. Eu sempre inverto, coloco 4, mas não é, dia 2 de abril, 2 e 4. Na quinta-feira, véspera de feriado. E aí, é algo que eu vejo muito, assim, no meio médico. Eu trabalho muito com médico, vejo isso, e é como se tivesse, assim, uma pessoa e falava, não, vamos atrás dessa pessoa. Sim. O que faz até mal, assim, eu fico olhando, meu Deus, como é que existem pessoas, assim, sabe, lidar com o ser humano, às vezes é um negócio complicado. Sim. E seguro é o que mais faz, é o que mais incomoda, na verdade, porque daí toda hora tem mensagem chegando, e isso incomoda, enfim. É chato, porque em outras profissões, eu já trabalhei antes de ter a agência para medicina, para médicos, a gente trabalhava com outros nichos. E eu via essa diferenciação muito nítida. O empresário que tinha um material de construção, a empresária que era uma arquiteta e tinha seu próprio escritório, o próprio advogado. É diferente, a gente vê bem mais perseguição no sentido assim, vou usar perseguição porque é como se fosse mesmo, assim, um alvo que mira e fala, não, é médico, eu vou oferecer qualquer coisa. Vou faturar. Infelizmente. Porque é chato, né? Pra quem acompanha, enfim. Mas falando do evento, ó, dia 2 de abril, véspera de sexta-feira, teremos um evento aqui na cidade de Vilhena, pra você, médico. O que a gente vai falar nesse evento? Não é um evento de marketing. Tudo bem que eu sou estrategista de uma agência de marketing, mas não é sobre... É claro que não tem como falar. Sim. Né? São pilares que são importantes. Teremos algumas palestras, por exemplo, a primeira palestra é de uma advogada, a doutora Elisângela Lopes, de Cacoal, que vem a nosso convite falar sobre blindagem de consultório. Então, por exemplo, trabalho numa clínica. Quem responde? O dono da clínica ou o consultório? Isso é muito bom para quem tem uma sociedade que é muito comum no meio médico, entre outras blindagens. Não só estética, tá? O pessoal se engana muito. Fala, termo de autorização, é só pra galera de estética. Não é, né, doutor? É verdade. E a segunda palestra vai ser sobre finanças.
E aí, CPF, CNPJ, já dizia a frase, CPF forte, como é que é? CPF fraco não faz um CNPJ forte. Uhum. Então, essa diferenciação, quando usar um, quando usar outro, qual que é a importância disso. Eu sei que tem clientes, né, na agência que a gente fala, graças a Deus, nossos clientes falam muito sobre amor ao paciente, sobre fazer com que dinheiro não é o alvo. Eu escuto muito isso, e ainda bem, é o perfil de cliente que eu gosto da agência. Só que isso não paga conta no final do mês. Exatamente, os boletos sempre vencem, Sempre né? vence. Então, é importante falar Sim. sobre plano de negócio, modelo de negócio. Isso tem que ser discutido no meio Tem. médico. É uma coisa muito importante. A gente não aprende isso na faculdade. A gente sai com zero noção de finanças. Eu acho que na escola também a gente não sabe sobre finanças direito, né? Então, às vezes, coisas básicas, né? Então, é importante. Legal. Foi Muito difícil bom. para o seu consultório, doutor, isso, essa diferenciação? Olha, meu CPF tá aqui, meu CNPJ tá lá. Pois é. É um pouco complicado. A gente acaba... Eu delego essa tarefa pro contador. Ótimo. Né? Ele fala assim, aí ele define, não, eu acho que a estratégia do CPF é melhor. Ou agora o CNPJ. Inclusive eu tenho que sentar com ele de novo, porque teve mudança na lei, né? Teve. O Jonathan vai tratar sobre essa mudança na lei no evento dia 2 de abril também. A gente, como todo bom brasileiro, a gente corre do leão, né? Sim, Tem que correr tem do que leão. correr do leão. Depois teremos a Gilvane, que é de Ji-Paraná. Trabalhou mais de 20 anos só na Unimed Centro Saúde, que é da cidade de Ji-Paraná. Inclusive, minha Unimed é de lá também. Gilvane vem, gente, para falar sobre liderança e gestão de equipe, que é algo, assim, que dói muito dentro do consultório. Por quê? Porque a maioria dos profissionais de clínica não entendem de gestão. E aqui não é só médico, né? É todas as pessoas. Sim. Fazer gestão de equipe é uma das coisas mais difíceis que se tem dentro do consultório. Como contrata um colaborador, como que incentiva um colaborador, como que paga porcentagem para um colaborador. Por quê? Dentro da agência, eu falo isso, meus clientes são prova viva, porque podcast é uma exposição, né? Assim, a gente tem que ser muito ético para não falar o que a gente não faz na vida pessoal, porque senão depois a gente queima o nosso próprio nome. Mas eu falo sobre bonificação de secretária. Secretária que vende, uma secretária que é bonificada. E isso é algo que é muito novo ainda para o nosso estado de Rondônia, mas para fora isso já existe há muito tempo, não tem nenhuma novidade nisso. Então, Giovanni vai falar sobre esses assuntos: liderança, equipe, gestão, motivação, contratação de pessoas. E por último, vou estar falando lá no evento sobre aquisição de pacientes. Vou levar o meu método daqui da agência lá para ensinar no evento, falando sobre captação de leads. Isso é marketing? É também. Não deixa de ser. Por quê? Porque marketing é um dos funis. É o mais importante? Depende. A gente precisa avaliar qual que é mais importante. Funil de indicação, funil de inclusive indicação de pacientes ou de outros profissionais médicos, quais são os locais de redes que são encontrados esses pacientes, Google, Instagram. Parece bastante coisa, mas não é. A linguagem é para ser bem acessível no evento e eu espero você lá. Legal. Gostou, doutor, da proposta do nosso Impulse Med? Muito bom. Vai ser gravado, porque eu não vou poder. Não vai ser gravada essa edição, vai ficar só online mesmo. Teremos outro, provavelmente a segunda edição do Impulse Med acontece em outubro, vai acontecer aqui em Vilhena mesmo, porque como eu sou organizadora do evento, é muito difícil às vezes levar esse evento para outros locais. Vai ser um evento maior, vai ser um evento piloto, então estamos assim com testes até da organização do evento, já até estou com um nome, uma pessoa bem legal para trazer para outubro do ano que vem. Não vai ser um evento maior no sentido de pessoas. Creio que a quantidade de pessoas vai continuar igual, mas a gente vai dar uma repaginada bem legal. Assim. Mas provavelmente vai ser em outubro por conta do Dia do Médico, que é em outubro. Legal. Então a gente vai aproveitar, e é uma época que não chove assim tanto. Chove, mas chove menos. Tá bem no início. Bem no início, talvez. Novembro chove muito mais, nossa. Sim. Mas tá aí, fica o meu convite para você para participar do evento e falar sobre negócios. Legal. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Tem um equipamento aqui em cima, gente, que eu tô olhando ele, assim, é um equipamento pequenininho, bem bonito. Pega lá, doutor, para nós, vamos lá.
A Mayara tá aqui, que é a representante do Pois a Mayara tem que equipamento. sentar aqui E a conversar com Mayara, gente. você podia sentar aqui, Mayara, já com a gente. Já Vem pra pra aparecer, cá. ó, deixa eu... Mayara, você tá Vamos toda lá. elegante, toda bonita. Vamos começar então aqui com a Mayara. Vamos deixar a Mayara falar um pouquinho, dar uma pausa aqui com o doutor. Gente, a Mayara é representante da Solução Implantes. É isso, Mayara? Falei certo? Isso, Solução Implantes. E ela tá aqui com o equipamento Brain É o for Brain for Care. Care. Isso. O que faz um Brain for Care? Assim, por que ele foi criado? Pela tua empresa, assim, pela tua representação. Então, o Marcelo, que é o dono da empresa, ele esteve num congresso em Fortaleza e ele conheceu essa tecnologia que foi criada por brasileiros, né? Legal, é da casa. Da Da casa do casa. Brasil. Legal. E E tem quanto tempo que foi criada? Tem tempo? 2016, doutor? É, por aí. Mais ou uns menos 10 assim, anos. 2016. Não tem? 10 uns anos, mais ou menos. E vem se desenvolvendo, melhorando, né? E a gente chegou no ápice, assim, da tecnologia, onde para fora aqui de Rondônia, né, São Paulo, é bem conhecida. E tá aqui em Vilhena o primeiro equipamento com o Dr. Tiago. Que legal, ó, mais uma novidade para nossa A gente cidade. tem aqui em Pois Vilhena. é, tem em Vilhena, na clínica do doutor, isso mesmo. Ele faz explica para nós, doutor, o que ele faz lá para os seus pacientes. Vamos lá. Então, quem desenvolveu, eu não lembro o nome agora da pessoa, mas é um físico. Ele não é da área médica. Inclusive, eu acho que ele já faleceu. Nossa, Eu que vou história buscar legal. depois. E assim, o que ele faz? É um sensor, é tipo como se fosse uma faixa que a gente coloca na cabeça. Do paciente. Isso. Aham. E aí esse sensor, ele capta alterações sutis da pulsação intracraniana. E aí ele consegue medir a pressão intracraniana de maneira não invasiva, sem a gente precisar furar, né? Porque assim, como funciona essa pressão intracraniana? Só para contextualizar. Eu já ia perguntar, É porque uma- é diferente. Exato. O crânio é uma caixa fechada. Imagina uma mala fechada. E basicamente a gente tem 3 componentes dentro dessa mala: cérebro, sangue e líquido. E é tudo estável, tudo em uma perfeita sincronia. Se eu coloco uma coisa em excesso, se eu, por exemplo, tenho uma mala fechada, tem essas 3 coisas, eu consigo de uma maneira colocar mais alguma coisa, uma pedra, a pressão lá dentro vai aumentar muito, porque a mala não expande, imagina fosse uma mala dura, né? Então, a pressão intracraniana é isso. Então, se você tem um acidente, bate a cabeça, forma um coágulo, um componente que vai aumentar a pressão intracraniana. Isso pode levar a deterioração neurológica e morte. Isso pode acontecer também com tumor. Você tem um tumor, ele começa pequenininho, vai crescendo, 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 aí ele ocupa o espaço. Existem mecanismos de compensação, né? Se for uma coisa lenta, progressiva, o cérebro ele vai se acomodando. Sai um pouquinho de líquido, sai um pouquinho de sangue, mas chega uma hora que não dá mais para se acomodar. É nessa hora que aparecem os sintomas: dor de cabeça, vômito, coma, perda de força de um lado do corpo. Isso quando é lento. Quando a situação é muito rápida, tipo um acidente, bateu a cabeça, a pessoa ela tem em minutos, às vezes ela entra em coma. Entendeu? Apaga. Exatamente, apaga. Então isso aqui é para quê? Pra gente ver a pressão intracraniana sem precisar abrir a cabeça. Como que a gente media a pressão intracraniana e mede? Antigamente, você fala. Antigamente, hoje a gente mede. Em ambiente de hospital, geralmente o paciente está na UTI. A gente faz um furo na cabeça e coloca uma sonda com um sensor lá dentro do cérebro. Meu Deus. É assim, é invasivo, né? Tem que Aham. abrir a cabeça. Exposto, né? Fica um cortezinho, a gente tem uns cuidados, né? Mas é invasivo. Seria, fora o equipamento, seria a única forma de realizar antes do Exatamente. equipamento. Aí esse equipamento, ele traz uma novidade. Então você coloca essa faixa e através de um sensor e a tecnologia dele, ele te dá a pulsação sanguínea e consegue medir a pressão de maneira não invasiva e te falar se você está com um risco baixo, risco alto de hipertensão E ele é intracraniana. preciso? É preciso. Tem estudos mostrando, tem registro na nossa Anvisa, tem liberação pela Anvisa dos Estados Unidos que chama FDA, Que legal. que é um órgão bem restrito, né? Eles só liberam coisas realmente que fazem sentido. É fidedigno, ele tem uma acurácia boa e faz
e nos ajuda. Ele não substitui a pressão invasiva, mas ele complementa, entendeu? É porque, assim, pensando aqui como paciente, né? Sim, Às vezes é algo, entre aspas, simples, que precisa ser medido, enfim. Isso. E aí é uma indicação menos invasiva mesmo, mas Isso. assim, que não precisa de ir para um vou dar um exemplo UTI, bem uma- simples, que todo mundo já conhece. Medir a pressão arterial. Uhum. Você coloca um aparelhinho no braço, Legal, isso é mede. É uma medida não invasiva, né? Uhum. Todo mundo vai, não E acontece. mede a pressão. Não acontece nada, né? Às vezes aperta, fica uma marquinha, mas é totalmente inócuo. Existe também como a gente medir a pressão arterial invasiva. A gente faz um furinho na artéria e coloca um sensor lá dentro, né? Às vezes um método complementa o outro. Esse aqui é para um paciente que você não precisa ou não quer abrir a cabeça dele. Então, se você chega no meu consultório e tem uma necessidade, não faz sentido eu falar, não, vamos abrir tua cabeça aqui, ó, Não tem. para eu colocar. Nem dá pra fazer em consultório. Não dá. Eu tenho que te internar. Legal. Né? É igual um eletrocardiograma, né? Onde a gente vê a pulsação do Coloca. coração. Esse equipamento a gente vê a pulsação do cérebro, a saúde do cérebro. Que legal. A gente estava conversando um pouco, gente, assim, ó, sobre o valor do equipamento. Né? Ele Sim. tem um valor de alto custo, É, bem caro. né? O equipamento em si. Sim. Aí, se vocês querem saber como é que funciona o valor da consulta, como é que funciona o valor do exame, vocês têm que entrar em contato lá com o consultório. Falando nisso, onde fica seu consultório, No doutor? consultório, ele fica na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo à Receita Federal. Deixa eu ver, tentar explicar. Onde antigamente era o Paulus Burger. Todo mundo conhecia. Era vizinho ali quase. Do ladinho. Ali naquela Aham. região, bem fácil de chegar. Né? Então lá vocês podem ter informações do valor, etc. Né? Mas é bem interessante. E Qual que é o arroba do teu Instagram, doutor, pro pessoal conseguir te achar? @dr Thiago Neuro, com TH. Pronto, doutor Pronto. Thiago Neuro. Doutor, DR, né? DR. Bem facinho, gente. Facinho. Bem facinho. Eu até achei estranho ter conseguido isso. Ótimo. Porque tem muito Thiago. Aham. Ele Tem poucos Thiagos Neuro. Aqui em Vilhena tem 2. Olha aí. Não, olha aí, que coincidência. É porque na minha sala da graduação tinham 5 Thiagos. Nossa. Então ninguém se chamava de Thiago, né? Só o Só sobrenome. o sobrenome. No caso, o meu primeiro sobrenome é Albonete. Então eu era o Albonete. Aí tinha o Bittencourt, tinha o Tocantins, tinha o Ribeiro, tinha o Inhanhes, e tinha por aí vai. É um nome comum, né? O apóstolo Paulo. Exato. Se vocês querem saber mais sobre o equipamento, qual o valor funciona, marquem a consulta com o doutor, contem a patologia de vocês, ele vai mostrar se é a principal indicação para você. Isso, né? para Então- saber. É um exame complementar, como qualquer exame complementar. A gente faz primeiro a consulta, a Sim. avaliação, e depois a gente indica se necessário, né? Então é igual a carrocinha, vai o cavalo e a carroça, não a carroça, o cavalo. Porque daí tem que ver se é indicado. Exatamente. Tudo é individual. Tá? Tudo é individualizado. A gente sabe que é clichê, tudo é personalizado, tudo é individual, mas Mas é verdade. é assim que funciona, não tem pra onde correr. É o básico bem feito que funciona. Sim, exatamente. Ele é um a mais, né? Na consulta do doutor. Aham. Aí É um vol- olhar diferente para os Sim, pacientes. é um olhar centrado e Uhum. voltado para medicina. Uhum. A gente estava falando sobre o valor do equipamento. Não é um equipamento, eu imagino, tanto de tecnologia. Uhum. Como que funciona, assim? Tem estudos, ele mostra e mapeia por dentro, assim, através da pressão, né, Mayara? São gráficos, né? Ele mostra através de gráficos a pulsação, que são... imagina lá o coração que tem o eletrocardiograma, né? Aquela pulsação do cérebro. Ele mostra a P1, P2 e P3 dos cérebros, né? Que a gente mostra a entrada do fluxo, a permanência do fluxo no cérebro e a saída do fluxo. Então, assim, ele vai te mostrar se tá ficando muito tempo aquele líquor na cabeça, uma coisa que era para ser de saída rápida, né, doutor? Sim. Me corrige se eu estiver errado. Isso mesmo. Legal. Né? Então, um paciente que tem, às vezes, muita cefaleia, muita dor de cabeça, muita enxaqueca, às vezes fazer uma investigação, pacientes geriátricas que tem aquela, às vezes, um escape de urina, ou algum índice de início de demência, né, doutor? Então, assim, é um complemento para os exames, assim, ele entrou para ter uma visão diferente, assim, no olhar Tá. no paciente, né?
E Exatamente. acompanhar também o pós-cirúrgico, né? Que a gente tem bastante pacientes que a gente coloca válvula. Isso é importante. Uhum. Pacientes já foram operados, né? Sim. Só complementando o que a Mayara falou, tem as indicações, por exemplo, a gente tem um paciente com dor de cabeça e você está em dúvida se aquela dor de cabeça pode estar com a pressão intracraniana aumentada, ele é uma excelente ferramenta. Os pacientes com demência, às vezes ele tem demência, mas é por uma causa reversível, às vezes está acumulando líquido. E assim, a demência, o tratamento é bem desapontador, né, que a gente tem com remédios. Mas se for uma demência reversível, muda, a pessoa tipo volta a ser o que ela era, né? Demência, parkinsonismo, cirurgias de válvula que a gente coloca para drenar líquido. A gente quer saber se essa válvula está funcionando adequadamente. Um paciente que tem tumor, não operou ainda, quer saber se esse tumor está causando uma hipertensão intracraniana, coloca lá, né? E o aparelho é assim, ele qualquer aparelho hoje em dia, ele conecta com uma interface, um tablet, um celular, e aí Tecnologia de primeira. a gente vê na hora, o resultado assim é em tempo real, Legal. né? A Mayara estava falando, gente, sobre as evoluções, não é? Antes de começar o podcast. Sim, isso. Ele foi criado, assim, e ele era um aparelho bem grandão, assim, né? E hoje em Pode dia pegar, já tá... mostra aí, pessoal, para essa câmera aqui, ó. Vou mostrar para a câmera, na verdade. E aí, antigamente ele era grande, ele era grandão, assim. e aí teve as evoluções. As evoluções. Na verdade, ele diminuiu e ficou mais tecnológico, Sim, porque é muito mais, o né? mundo hoje. É o né? avanço, né? Ele é tipo Melhorando. uma faixa que a gente coloca na cabeça, posiciona, No exatamente óbvio. como tá aqui, aperta, pronto, Sim. só isso. Quanto tempo dura o exame? Depende, normalmente o mínimo é 5 minutos, mas às vezes pode durar Um pouquinho mais? um pouquinho mais, 5 15, 20, uma hora, né? Realmente dá para tratar É. várias patologias, Sim. Porque inclusive. É antigamente- rápido e você diagnosticar de forma rápida. A gente tem que, eu fico pensando assim, a rotina, vai para um centro cirúrgico, para UTI, É um- agenda com o hospital, meu Deus. É um parto para conseguir levar um paciente. Imagina idoso, né? E um É. idoso para fazer esse caminho, que daí ele depende de uma rede de apoio e muitas vezes fazer um... Exatamente. É muito mais complexo, né? Com Bem certeza. Você operar um paciente e conseguir medir. Até mesmo paciente de UTI, por exemplo, a gente acompanha paciente em coma. Poxa, como é que eu vou examinar um paciente em coma, né? Eu converso com um paciente acordado, e aí, tudo bem? Ele me responde, abre a boca, mexe o braço, né? E agora um paciente em coma. Legal. Eu não consigo ter essas respostas, né? Então, isso é uma ferramenta importante em certas condições. Sim. É bem legal. E pode ser feita à beira-leito, né? Não precisa levar o paciente ao centro cirúrgico para fazer uma medição. Só para vocês terem ideia, pessoal, eu falei sobre caro e tal, mas caro e barato é relativo, vai. Eu Uhum. sempre falo isso, e caro e barato depende do que também. Exato. Porque às vezes, quando você fala de vidas, principalmente, acaba que A vida você não faz, tem valor, né? Você faz de tudo para poder salvar uma vida, né? Você Assim. ter dinheiro, Sim. mas não ter saúde ou não ter a vida, Não não, vale a adianta pena. nada. Mas só para vocês terem uma média, aproximadamente, seriam 100 mil reais, é isso, né, Mayara? Só o equipamento. E aí não dá para ser manuseado também por qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem qualificação, um Tem que ter neuro, treinamento. enfim, tem que ter treinamento. E principalmente para diagnóstico, né, doutor? Porque daí é uma das coisas mais importantes. Geralmente, quem faz daí o diagnóstico vai ser o médico assistente, a pessoa que pediu, ou mesmo, no caso, lá no meu consultório, eu faço o diagnóstico, e laudo e tudo mais. Que é o mais importante. Né? Isso. Então não é assim, que eu falo isso porque eu convivo com pessoas, né, digamos assim, que não são da área médica. Então Sim. é importante ser frisado que primeiro passa por uma consulta, vai lá pro clínico, pro doutor avaliar. E não dá para ficar às vezes só no clínico, é o início, Uhum. digamos assim, é o poderoso, né? O clínico é A clínica é soberana. a clínica é soberana. Aham. Então, ela ocupa um primeiro espaço, mas aos descartes o exame é um que pode ser Sim. Exatamente. importante. Legal. Obrigada, Mayara. Eu que Bom saber que agradeço. tem sua empresa Isso. aqui com tecnologia de primeira ponta, E eu trazendo fico pra muito cidade. feliz de trazer isso primeiramente para Vilhena, Legal. porque quando eu vim para Rondônia eu mudei aqui, morei em Vilhena aqui, né? Primeira Então, casa, né, Primeira Mayara? casa foi em Vilhena, então eu fico muito feliz que tenha sido tanto com o Dr. Tiago, que foi um dos que me acolheu aqui na área da cirurgia, da neuro, né?
A Mayara, Então- ela operava com os ortopedistas aí. Agora tenho 11 anos de ortopedia. É, E aí mudei pra Rondônia e fui aceita. 11 anos em São Paulo, quando eu ortopedia. Isso, na ortopedia. Aí mudei pra cá, em Vilhena, e fui acolhida pelos neuros. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E agora, né, doutor? Deu certo. Deu Deu certo. certo. Aí Que ela bom. nos abandonou, agora tá com a empresa. Assim, nos abandonou Não, da instrumentação, jamais. né? Isso. Aham. Às vezes é instrumento também, gosto. Quem entra em Eu te cirurgia... vejo postando ali os stories adoro. instrumentando. Nossa, mas agora a gente É um tá diferencial na parte... teu. Isso. Inclusive Na na, parte de empresa. representação Aham, e já vendas. conhece, né? Isso. Trabalha na área. E é o melhor momento da gente testar o nosso material, a gente tá ali acompanhando o médico. Que é ali que ele usa o nosso material, né? Uhum, Então, a gente na fica- prática. Se já não presta, a gente não quer essa porcaria. Devolve, toma, Mayara, seu Pois é. seu equipamento. É uma relação bem direta, né, mano? É. Assim, bem, não tem firula. Não. Doutor Tiago é um lorde, nunca brigou comigo. E talvez, gente, o equipamento vai estar para você, médico, lá no evento, né, Mayara? Sim. Talvez esteja por lá. Porque não somente na neuro, né? A Uhum. gente trabalha com ele na geriatria, também na obstetrícia, né? Que são pacientes até grávidas com índice de pré-eclâmpsia. É muito Uhum. interessante também esse exame para as grávidas também, né? Aí, não tinha pensado, mas Legal. uma boa indicação. Uhum. Então, assim, se for ver, ele abrange bastante especialidades. Uhum. E vai ser interessante. Vai estar disponível, a gente vai fazer bastante teste Legal. nos pacientes, né, doutor? Uhum. Então tá. Gente, muito obrigada. Doutor, muito obrigado. Muito bom Eu que conhecê-lo, agradeço. conhecer sua história, conhecer um pouco da neuro, que é uma área que eu domino muito pouco, assim. Quando a gente tem cliente na agência, acaba que a gente estuda muito, mas a gente não é Uhum. médico. Eu entendo de negócio, de marketing, de funil de aquisição. E apanho muito para entender as coisas. A gente precisa estudar, não tem por onde correr. Então, a Uhum. gente precisa estudar as patologias para poder entregar um bom trabalho. Eu não tive nenhum contato ainda com a área de neuro. Você falando, eu fiquei, nossa, parece ser legal. Parece É ser legal. legal, Mas muito difícil também, confesso. Apaixonante. Eu sou suspeito para É falar. bem- É apaixonante. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Mayara, obrigada. Obrigada a O você. doutor obrigada. Tiago veio como uma ponte da Mayara para nós Sim. também aqui, para conhecê-lo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Desculpa aí, nervoso de primeira vez falando num podcast. Nada, podcast é leve, gente. É muito leve. Bem de Assim, boa, é, né? é um bate-papo, né, doutor? Essa é uma coisa que, terminando, a monitoria de neuroanatomia me ajudou muito, porque eu precisava dar aula para os alunos. Eu tinha muita vergonha de falar Verdade. em público. É verdade, eu ficava vermelho, assim, tudo vermelho, que eu sentia queimando a pele. Aí eu fui perdendo, acostumando. O negócio é treinar, Treino. costume. Uhum. Uhum. Legal. Tem. Legal. Então tá. Gente, muito obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.